Bom, então vamos lá. Bom, primeiro, para que serve o gerador de documentos, né? O gerador de documentos ele é um módulo do sistema que ele serve para que as instituições, né, criem relatórios personalizados, né, para atender aí as suas necessidades. Então, pelo gerador de documentos, ele possibilita que você monte modelo de etiqueta, cartas, boletins, né, relatórios aí financeiros, né, listagens no geral. Então, através de uma interface, né, é possível montar aí relatórios sem ter conhecimento aí de linguagem de programação, Uhum. tá, para isso. Então, Ok, vamos lá. Eu vou me mexendo aqui para te mostrar. Então, para a gente acessar aqui o gerador de documentos, você precisa abrir aqui o contexto de gerador de documentos. E aí ele tem aqui três outros contextos: Uhum. grupos, escola e padrão Sofia. Então, aqui, começando com grupos, aqui no grupo você vai cadastrar os grupos que você quer agrupar os seus relatórios que você criou. Então, eu quero agrupar por setor. Igual aqui eu já vi que você já tem dois grupos cadastrados. Então, um grupo acadêmico e um grupo financeiro. Então, relatórios que sejam da parte acadêmica, você pode já associar o relatório a esse grupo. Esse grupo ele facilita essa separação no momento da impressão do relatório. Então, quando você imprimir, ele aparece o grupo, e aí dentro desse grupo você coloca aí os relatórios, né? Associa esses relatórios aí no momento da impressão. Uhum. Então, é importante que você crie esses grupos, né, por setor ou, né, por área que você achar mais fácil aí para visualizar depois e imprimir esses relatórios. Bom, aqui nós temos o contexto escola. Então, nesse contexto escola é onde nós vamos criar os relatórios personalizados. Então, Uhum. toda a inserção aí dos documentos é por esse contexto escola. Certo. Nós temos também esse padrão Sofia, né, esse contexto aqui. Esse contexto aqui, ele engloba todos os relatórios que são do padrão do sistema. Então, Uhum. como esses relatórios são do padrão, ele não permite que você altere aqui dentro desse contexto. Então, se por exemplo, eu quero alterar o modelo de carta de cobrança, um exemplo. Então, como que eu faço? Eu seleciono o relatório que eu quero alterar, clico com o botão direito e clico na opção personalizar. Ah, Quando eu faço isso, ele vai criar uma cópia desse relatório dentro desse contexto escola e aqui nesse contexto é que eu vou conseguir fazer a alteração. certo. Então, se a gente tentar, se eu, por exemplo, tentasse abrir aqui esse relatório e alterar, ele já vai mostrar um aviso para mim falando que eu não posso alterar aqui o relatório por esse contexto. Esse relatório não pode ser alterado. Uhum. Então, toda vez que você precisar alterar um padrão do Sofia, um relatório que seja apresentado aqui, você personaliza ele. Tá? Certo. Tudo bem? Certo. Eu tinha feito ontem que eu transferi, eu coloquei para exportar, se eu não me engano. Não me lembro por onde que eu fiz, porque eu já passei tudo para cá, você viu? Aham. Acho que foi para essa opção mesmo, eu não lembro. É que eu selecionei tudo na hora que eu fui fazer. Mas beleza. É, então, aí é que no caso ali eu só fiz com um, mas se você Sim. selecionar todos, botando direito personalizar, ele vai copiar todos que você selecionou para esse contexto aqui mesmo. Então, Certo. provavelmente é isso que você deve ter feito, Uhum. tá? É, já que você falou aqui do exportar, esse exportar ele serve para você exportar para fora do sistema. Então, por exemplo, eu criei esse, vamos supor, eu criei esse relatório e eu preciso adicionar uma informação aqui ou esse relatório corrompeu. Então, eu preciso mandar para o suporte ou eu quero exportar para arrumar ele, é, né, para mandar para o pessoal do suporte analisar. Então, eu preciso exportar. Então, eu clico aqui nele. Então, vou trabalhar aqui com o de escola. Deixa eu fechar aqui. Então, eu venho aqui em escola, botão direito, exportar. E aí você seleciona o local que você quer salvar para exportar esse relatório. Tá? Então, vou salvar aqui na área de trabalho, exportação realizada com sucesso. E aí esse relatório, ele foi exportado lá para o caminho onde você salvou. A extensão desses relatórios é ponto
XERF. Então, você só pode abrir esse relatório dentro do gerador de documentos do Sofia. Tá? Você não consegue abrir ele aí no Word, por exemplo, ou em outro formato. O importar, então, o botão direito, o importar, é quando você já exportou ele, fez, né, alguma alteração e precisa importar ele novamente para o sistema. Toda vez que você importa esse relatório, se você já tem aqui, por exemplo, carta de cobrança, né, nós já temos aqui um carta de cobrança e temos um carta de cobrança 1. Então, se eu importar esse relatório aqui de novo, ele vai com o mesmo nome e o número 2 na frente. E assim por diante. Tá? Então, se você não renomear esse arquivo, ele vai colocando 1, 2 e assim por diante, de acordo com a quantidade de relatórios que você tem aqui. Bom, aqui eu posso abrir o relatório para fazer a alteração, incluir um novo relatório ou excluir esse relatório que está selecionado. Eu posso também exportar para o HTML, uma página de HTML ou para um Excel, esse relatório, e posso fazer uma cópia. Então, sempre a gente orienta os clientes, né? Por exemplo, eu preciso alterar esse relatório aqui. Então, esse relatório está funcionando perfeitamente. É só mais um campo que eu preciso inserir ou mexer um pouco na estrutura, no layout desse relatório. Então, a gente sempre orienta que faça uma cópia e mexa nessa cópia. Tá? E aí, por segurança, aí faz a alteração nessa cópia, pelo menos você já tem uma cópia de segurança aí funcionando corretamente. Tá? Bom, então já falamos aqui dos contextos, né? Então vamos criar um relatório aqui. Então eu vou inserir um relatório aqui, vou clicar em incluir. Bom, aí aqui nós temos origens de dados. Aqui ele tem várias origens de dados que eu posso usar, tá? Eu vou explicar depois uma a uma e o que você vai ter de opção para utilizar em cada uma dessas origens aqui. Aqui nós temos como configurar o modelo do relatório que vai ser criado. Então, se eu quero um modelo de relatório, aqui um modelo relatório, né? Esse modelo ele vai permitir que você crie relatório com os campos de acordo com a origem que você selecionou aqui. Ou do tipo texto. Então, esse texto ele permite que você crie relatório, né, com o campo também da origem que você selecionou em cima. Porém, o sistema vai criar um local específico para que você insira as informações aí e textos nesse relatório. E tem também esse modelo de etiqueta. Então, eu preciso criar uma etiqueta aqui para os meus alunos. Então, eu uso esse formato aqui de modelo etiqueta e eu posso escolher qual é o tamanho da etiqueta que eu quero montar. Então, ele tem alguns padrões aqui, alguns tamanhos, né, que são pré-definidos. Você escolhe aqui qual é o tamanho da etiqueta que você quer cadastrar aqui. Bom, vamos então criar aqui um modelo relatório mesmo. Tá? E aí essas origens, né? O que são essas várias origens que estão sendo apresentadas aqui? A origem é a fonte, né, de dados que você usa para extrair a informação da base de dados do sistema de vocês. Então, dependendo da origem que você selecionar, né, o gerador de documentos ele vai disponibilizar um tipo de informação. Então, cada origem dessa é uma informação que você consegue extrair, né, e adicionar aí no seu relatório. Então, vamos lá para as origens. Puxar as informações dos clientes, por exemplo, se eu escolher a origem de dados dos clientes. Isso, exatamente. Então, aqui, por exemplo, né, vamos começar aqui com o acadêmico. Na origem acadêmico, você pode imprimir esse relatório tanto lá pelo contexto de alunos, quanto pelo contexto de turmas. E aí, o que vai estar disponível para que você use se você selecionar essa origem? Né? Então, todos os dados do cadastro dos alunos, a parte de notas e faltas da disciplina. Aí nós temos o acadêmico detalhado.
que é para também, né, você pode imprimir também pelos esses mesmos contextos, que é por alunos e turmas, e aí você vai poder adicionar aí campos para dados dos alunos, notas e faltas da disciplina, e se vocês trabalharem com o setor também, você pode adicionar, né, essa informação. Contexto de Se, por exemplo, eu alunos. quiser, vamos supor, fazer a ficha de matrícula, mas eu quero que o nome do colaborador... não. Aí é só onde que eu vou conseguir imprimir ele. Se tiver no contexto acadêmico, eu vou conseguir, ele vai estar aparecendo para mim. Senão ele não aparece ou não. É as informações só do acadêmico que eu vou conseguir usar aí dentro para gerar esse relatório, para personalizar ele. Serve tanto para impressão quanto para dados. Então, vamos supor, o acadêmico, você consegue imprimir ele. Se você criar um relatório usando essa origem, você consegue colocar alguns campos que são dentro do cadastro do aluno, né? E imprimir tanto dentro do cadastro do aluno quanto dentro da turma desse aluno. Tá? Aí, colaboradores. É somente nesse contexto colaboradores que você vai conseguir imprimir. E também, se você usar essa origem, são dados referentes ao cadastro de colaborador. Mas, por exemplo, se Tá? eu quiser criar uma ficha de matrícula que saia o nome do colaborador que fez aquela matrícula, para o colaborador também dar um visto no final da ficha de matrícula, eu não vou Então, conseguir? aí você teria que verificar se tem a opção de nome do colaborador, né, para colocar. Ou se não, deixar um campo fixo já direto com o nome do colaborador. Né, já escreve o nome do colaborador. Não, Então variável, vai. um campo variável de acordo com o usuário que está logado, por exemplo, aqui. Ó. Então, aí a gente, dependendo assim, de acordo com no caso, com a origem que você selecionar, você tem vários campos. Então, teria que confirmar se dentro dessa origem acadêmica, por exemplo, teria a possibilidade de você ter aí a informação da variável, né, nome do colaborador. Algumas até tem algumas informações assim que dá para você usar, entendeu? Que não é só de alunos. Então teria que confirmar mesmo de acordo com a origem que você selecionar. Entendi. Tá? Bom, alunos, então, você vai ter, se você criar esse relatório, você vai poder imprimir ele pelo contexto de aluno, e aí os campos que você vai poder usar é campos para dados das matrículas do aluno e da parte financeira desse aluno também. Tá. Cadastro de clientes, você vai imprimir pelo contexto de clientes e todos os dados que você cadastra lá na ficha do cliente também você pode utilizar nesse relatório. Colaboradores, né, da mesma forma, vão ser os dados dos colaboradores, o que você cadastra dentro da ficha dele. Contas a receber. Você pode imprimir esse relatório tanto pelo contexto de finanças, quanto pelo contexto de alunos também. Então, dependendo do relatório, por exemplo, uma carta de cobrança, né, algum outro relatório financeiro, eu posso, se eu usar essa origem, né, eu posso imprimir tanto dentro do cadastro do aluno, quanto pelo contexto finanças aí, contas a receber. Então, se eu usar essa origem, eu consigo ter dados dos boletos, informações dos títulos, nome dos clientes, dos alunos. A origem contratos, né? Essa origem contrato, você vai utilizar para montar aí o contrato da instituição. Então, toda vez que você usa esse contrato, né, essa origem contrato, você vai imprimir esse relatório pelo contexto de pré-matrícula. Então, você cria o contrato e aí você vai poder visualizar, né, criar campos aí para cadastrar informações dos dados das vendas, né, o valor aí do curso, informação da matrícula, se tem algum desconto ou não, e aí toda a informação que precisa constar no contrato mesmo. Somente pelo de pré-matrícula? Isso, pelo contexto de pré-matrícula. Então, se eu tiver no contexto de, sei lá, alunos aqui, aberto, ele não vai conseguir me dar aqui os relatórios lá dentro, não vai me dar o relatório contrato, não? Ou por aqui, nesses relatórios, se eu estiver nesse contexto, por exemplo, de alunos. Essa origem contrato é pelo contexto de pré-matrícula mesmo que você imprime, somente por esse contexto.
Origem devedores, que é a próxima origem aqui. Você imprime esse relatório pelo contexto de alunos e aí você pode ter aí campos para inserir nesse relatório com todos os dados dos títulos e dos clientes. O contexto aqui é a origem de empresas, pelo contexto de empresas, né? Então informações aí do cadastro de empresas e vão ter todos os dados que são informados dentro da ficha aí da empresa. Aí nós temos aqui, de origem, nós temos aqui formulários. Esse formulários, você vai imprimir esse relatório pelo menu formulário. Então, tem aqui a opção formulários. Então, toda vez que você cria um formulário, né, usando essa origem de formulários, é por essa opção que você vai imprimir aqui esse relatório. E aí ele não utiliza campos da base de dados, somente fórmula estática para imprimir esse relatório. Seria, por exemplo, aquela ficha de pré-matrícula, para a pessoa já preencher antes. Preencher, isso, exatamente. Você cria só os campos, um formulário para ela preencher fora do sistema. Uhum. Isso mesmo. O histórico escolar e o histórico acadêmico. No caso de vocês, né, o histórico, como vocês são faculdade, vocês vão usar essa origem histórico acadêmico aqui para montar o histórico, tá? Porque esse histórico escolar, essa origem, ela é para quando trabalha com curso seriado, que no caso seria o ensino fundamental, o ensino médio. Então, como vocês têm uma grade, um currículo, né, de disciplinas, vocês usam essa origem acadêmico aqui, histórico acadêmico. Aí nós temos aqui, para finalizar, origem processo seletivo. Então, informações do processo seletivo, algum relatório personalizado que eu queira visualizar informações do processo seletivo, eu preciso escolher essa origem aqui, e é pelo contexto processo seletivo mesmo que eu imprimo esse relatório. E aqui a última origem, que é essa origem própria. Essa origem própria, ele permite que você imprima em qualquer contexto, tá, que você definir, e ele pode ser criado em diversos campos e assim é praticamente ilimitado, né, por essa origem própria. Só que para você trabalhar com essa origem própria, você precisa ter conhecimento aí de linguagem de programação. Então, essa origem própria é quando você vai criar relatórios um pouco mais complexos, né? Que precisa fazer determinados cálculos ou determinados campos aí que não possibilite usar uma origem já fixa. Beleza. Bom, aqui, então eu vou criar um modelinho aqui. A migração de vocês já está com os alunos já, né? Estão aparecendo todos os alunos no contexto de alunos? Já. Tá. Bom, então vou criar aqui uma origem alunos, tá? Bom, aqui você vai colocar qual é o nome desse relatório. Então vamos fazer um exemplo só para mostrar para você. Listagem de alunos. Nome do relatório. Aqui eu vou vincular o grupo com esse relatório que eu estou criando. Então esse relatório é do grupo acadêmico. Então eu vinculo ele aqui. Tá? Então, e aqui eu posso colocar qual é o tipo do relatório, se ele for um relatório aí da parte financeira, mas não é esse nosso caso aqui. Feito isso, eu vou gravar. Bom, gravei, aí eu vou editar o relatório. Então, aqui é bem simples, né? Preencheu aqui essas informações, grava, né? Se precisar fazer alguma alteração ou quer cancelar aqui a alteração, clicar aqui em cancelar. Aqui é sempre para você incluindo novos relatórios. E aqui no editar é onde você vai inserir os campos aqui que vão ser utilizados nesse relatório. Bom, aí nós temos como padrão aqui essas três abas. Então, essa aba cálculo é quando você vai usar aí linguagem de programação para montar
o relatório. Então, você coloca todo o código aqui. Essa aba desenho é quando você já vai colocar os campos que já são fixos aqui no relatório, variáveis do sistema que você pode preencher aqui. E aqui é para você visualizar como que está ficando aí a impressão desse relatório. Então, vamos trabalhar aqui na desenho. Aqui nessa visão geral dessa área de desenho, nós temos três divisões aí, né? Nós temos aqui o cabeçalho, o detalhe e o rodapé. Então, aqui no cabeçalho, você vai colocar tudo que você quer que apareça no cabeçalho das páginas do seu relatório. Então, aí o título, o subtítulo, o logotipo da faculdade, você pode deixar fixo aqui no cabeçalho do relatório. Detalhe, nesse campo, você vai colocar a informação que precisa conter de conteúdo do relatório. Então, qual que é o conteúdo do relatório? Você vai colocar dentro desse campo detalhe aqui. E o rodapé, ele pode ter, né, ou o número da página, ou a data e a hora de impressão do relatório, informação que precisa conter mesmo no rodapé de todas as páginas desse seu relatório. Esse logo aqui, ele vai puxar lá do contexto parâmetros, né, do sistema? Isso, é lá do parâmetro do sistema. O que você definiu lá, você automaticamente, colocando esse campo, ele já exibe para você. Lá no contrato ele não estava puxando, não. Não estava aparecendo? Mesmo depois que você colocou? Eu coloquei, adicionei o logo lá no parâmetros, mas ele não estava puxando, não. Eu visualizava aqui, ele visualizava a impressão e não puxava, não. Uhum. Então aí a gente cria esse relatório aqui, depois a gente abre o contrato, que daí eu ajudo você. Se for o caso, a gente substitui o campo, coloca um novo campo e vê se ele vai aparecer. Beleza. Tá? Bom, então eu vou colocar aqui, se eu não quero, por exemplo, que apareça o subtítulo, é só eu clicar em cima do campo e deletar ele. Tá? Então eu vou deletando os campos que eu não quero. Então se o campo está selecionado, ele vai ficar com essas bolinhas aqui em volta do campo. Então, o título aqui. Aí conhecendo um pouco dos componentes, né? Dessa estrutura aí do gerador de documentos. Nós temos aqui os componentes que são padrão. Então, nessa aba de componentes padrão, ele vem desse azinho aqui até esse xizinho aqui do checkbox. Então, esse azinho é para você colocar um texto fixo no relatório. Então, por exemplo, o título, ele vai ser um texto fixo, ele nunca vai mudar aqui o título desse relatório. Então, eu vou colocar, no caso, eu usaria esse campo texto aqui. Para a gente habilitar aqui, ele está aparecendo só essa aba aqui de vários componentes, né? Vários ícones aqui. Se você clicar aqui em visualizar, barra de ferramentas, ele vai mostrando para você, de acordo com que você vai habilitando as opções aqui, ele vai expandindo aqui as informações. Ele vai mostrando mais informações aqui para você. Então, eu sempre oriento que deixe aqui habilitado todas essas opções, né, de componentes padrão até o alinhamento e espaçamento, porque daí você pode usar todos os recursos aí do gerador de documentos, que ele já fica fixo as abas aqui, ó. Então, habilitei tudo, ele já foi aumentando os campos aqui para mim. Tá? Esses outros três campos aqui de cima, eles só são usados quando você usa aí linguagem de programação. Você precisa colocar código aí nesse relatório. No caso, esse treinamento, né? Você até pode adquirir um treinamento, eu quero montar um relatório muito complexo e eu tenho noção de programação. Aí você teria que fazer, né, um treinamento mais avançado. Porque o nosso suporte aqui via atendimento, ele não é voltado para quando você tem, por exemplo, você monta um relatório usando aí código, né, programação. Aí nós não temos o suporte para esses relatórios. Tá? Aí realmente só via um treinamento mais complexo, né, mais completo aí. Então, habilitei todos os recursos aqui. Para eu alterar o texto aqui, né, tá aparecendo o título. Eu quero mudar esse título aqui, essa palavra título eu quero excluir.
Então, eu seleciono o campo, venho aqui e apago e coloco qual é o nome do relatório que eu quero. Então, vamos colocar aqui. Esse é o título do meu relatório. Então, ele vai ficar fixo aqui. Então, sempre, no caso, por exemplo, eu preciso montar um relatório que apareça a palavra nome e embaixo eu quero que apareça o nome de todos os meus alunos. Então, essa palavra nome, eu vou usar esse campo texto, que é o campo fixo aqui. Tá? Aí nós temos o próximo campo, que é o campo memorando. Então, você escolhe o campo que você quer e clica aqui nessa área de desenho para colocar o campo. Esse campo ele é usado para imprimir várias linhas de texto simples em um relatório. Então, quando você tem um texto, você quer com várias linhas, uma embaixo da outra, linhas fixas, você usa esse campo memorando aqui. Né? E aí você digita aqui o texto que você quer. Bom, vou excluir aqui. O próximo campo é esse variável do sistema aqui. Então, esse variável do sistema, ele serve mais para você colocar, por exemplo, eu quero que apareça a data e a hora de impressão. Ou a data que eu estou imprimindo esse relatório agora. Ou o número de página. Então, é mais para a questão de operacional mesmo, né? Impressão aí do relatório. Nós temos aqui esse campo. Pulou esse Opa. texto formatado aqui, ó. Ah, é, verdade. Vamos lá. Esse aqui é importante também. Bom, esse texto formatado aqui, ele é quando você quer colocar, vamos supor, um texto muito grande no relatório. Então, para você não precisar ficar criando esse campo aqui, colocando um texto aqui, você usa esse campo texto formatado. Então, quando eu uso esse campo texto formatado, vou clicar com o botão direito aqui e vou editar. Então, vamos supor, o contrato de vocês aí, são várias cláusulas. Então, eu vou digitar, eu posso até colar, se você já tem aí no Word já a informação do seu contrato, você cola ele aqui e só formata de acordo como se fosse um Word, né? Então, vamos supor, aqui. Vamos supor que eu quero fazer um relatório para imprimir. Um exemplo, né? Então, eu coloco um texto aqui. Para eu formatar esse texto, eu posso trocar aqui a fonte que eu estou usando. Tamanho também posso aumentar aqui. Posso deixar ele negrito, itálico ou sublinhado. Posso deixar ele centralizado aqui ou alinhado à direita. Então, e aqui eu posso colocar os marcadores também. Então, eu posso usar aqui marcadores aqui entre o texto que eu coloquei. Aqui nesse texto formatado, se eu quiser, por exemplo, que apareça aqui, prezado aluno, e aqui na frente eu quero que apareça o nome do meu aluno. Então, vamos supor aqui, prezado aluno, e eu quero que apareça o nome do aluno aqui. Aí, eu venho aqui, habilito essa opção Mail Merge aqui, clico em geral, e aí eu preciso procurar dentro desses campos aqui, que são os campos variáveis, uma variável que chama nome do aluno. Então, eu dou 2 cliques aqui, ele vai ficar assim, prezado aluno, e aqui o nome do aluno. Então, se eu selecionar lá o cadastro do João, João da Silva Freitas, que é o meu aluno. Eu seleciono o cadastro dele e vou imprimir esse relatório. Então, automaticamente, ele vai aparecer prezado aluno e o nome completo desse meu aluno aqui. Tá?
Então, de acordo com o que eu seleciono lá e imprimo, de acordo com os campos que eu coloco aqui, ele vai exibindo a informação em cada relatório que eu criei. Tá? Vou apagar aqui. Então, esse texto formatado é para você inserir aí um texto que já é pré-formatado, né, ou um texto muito grande aí do relatório. Bom, aí a variável aqui, vou fechar, tá? Oi? E essas opções aqui? É o formato que ele vai vir assim apresentado aqui? Por exemplo, a data ele inverter dia por mês, coisa assim, não? Na onde? Essas opções aqui, ó, display format. Aqui? Isso. Ah, tá. Por exemplo, máscara. Né? Dependendo do campo, aí você tem como colocar a máscara. Ah, eu quero que apareça só determinados dígitos aqui. Quero que use essa máscara aqui para telefone. Extensão. Então, ou a data que eu quero que apareça assim, né? Dia, 2 dígitos, dia, mês e ano. Entendeu? Entendi. Mas geralmente não é muito usado, não. O mais usado são aqui essas variáveis mesmo. Tá? Lembrando que o que eu coloquei aqui, eu preciso salvar as alterações. Se eu não salvar, tudo que risquei aqui dentro desse campo foi perdido. Tá? Então, sempre quando eu fecho aqui, ele mostra essa mensagem perguntando se eu quero salvar. E aí eu confirmo aqui. Ou o que eu posso fazer também é salvar por aqui, né? Ou arquivo salvar por aqui também. Aqui, né, só se você quiser dar um Ctrl Z ou desfazer, recortar, copiar, colar, você pode usar por aqui também essas opções. Fechar aqui. E aí ele fica assim o campo. Tá? Ele fica com o texto. De detalhe, né? E tem que ficar dentro sempre do detalhe. Aí eu ajusto ele dentro da área do detalhe e tal e Isso. Exatamente. Deixa ele assim grande aqui para não ficar esse campo exprimido aqui, né? Você alinha ele certinho aqui dentro do detalhe. Variável do sistema, esse campo aqui, né, que eu estava explicando aqui, ele é usado para mostrar a informação comum do relatório. Então, o número da página, quantidade total de páginas que tem no relatório, a data da impressão. Então, aí você vai escolher aqui o que você quer que apareça aqui de variável do sistema. No caso desse relatório aqui. Então, tem várias opções que você pode utilizar aqui. Temos também o campo variável, que é essa calculadorinha aqui. Então, deixa eu excluir isso aqui para não ficar muito campo. Esse campo variável aqui, ele é utilizado para realizar cálculo. Então, pode ser feito como se fosse um contador. Então, você coloca aqui o campo e você tem a opção aqui de escolher, né, qual é o tipo de cálculo que você quer que faça aqui dentro desse campo aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui. Bom, aí aqui nós temos o campo imagem. Isso daí que você colocou agora, essa variável aí, mas Vai... porque ele vai puxar a informação de onde? Por exemplo, de data, mas data ele está puxando da opção anterior que você tinha colocado, que é a variável. Não, o data, aquele campo variável, é só, por exemplo, assim, eu quero que apareça a data e a hora da impressão. Aí eu uso esse campo aqui, variável do sistema. Esse aqui, variável, eu só vou usar se eu quero que faça... quero que seja realizado algum cálculo aqui, conte, por exemplo, quantos alunos estão aparecendo no meu relatório. Então, vamos supor, eu fui lá, criei um relatório de listagem de alunos. Aí eu selecionei, para imprimir, selecionei 20 alunos. Aí eu quero colocar esse campo variável, e aí ele vai contar quantos alunos que estão sendo apresentados nesse meu relatório. Então, por exemplo, eu coloco lá total
e aí coloca esse campo e ele já vai contar quantas informações tem no relatório. E como que eu vinculo para ele fazer essa contagem? Como que eu faço? E aí você utiliza, aí você coloca aqui, né? Por exemplo, esse campo aqui foi esse aqui que que a gente colocou, né? Aí eu quero, por exemplo, contar aqui quanto ao texto. Na verdade, assim, data e hora, ele vai contar, né, não vai ser tão funcional, porque né, você pode usar esse campo aqui variável do Ah, sistema. não, mas para fazer a contagem da Uhum. listagem de alunos, por exemplo, como que eu faço? Então, por essa opção. A listagem de alunos, aí você pode usar ou esse aqui, né? Ou esse daqui. Esse aqui, o campo calcular, esses aqui, na verdade, ele vai pegar, são componentes padrão. Ele vai pegar informações pré-cadastradas, né? Você vai deixar pré-fixado aqui esses dados no relatório. Se você quiser, o exemplo que eu citei, de fazer um cálculo aí para saber quantos alunos estão sendo apresentados no total, né? Então, você poderia colocar aqui, esses campos aqui, são campos de componentes que ele vai pegar a informação dentro do seu cadastro também da base de dados. Então, vamos supor, eu quero que ele some é, pelo... Vamos supor, por nome do aluno, vai. Porque daí ele vai somar quantos cadastros, né, quantos nomes de alunos tem aqui aparecendo nesse meu relatório. Então, eu uso aqui o somar. Ou eu posso, botão direito aqui, cálculos. E aí, por exemplo, eu quero contar. No caso aqui, ele seria... Quero contar quantas informações estão aparecendo de nome de aluno aqui e apareça o total para mim embaixo do relatório. Então, eu teria que contar aqui. Ou eu quero que ele some todos esses valores aqui para mim. Ou eu quero que ele mostre para mim qual é o valor aqui mínimo ou o valor máximo dentre essa variável que eu selecionei aqui. Entendeu? Então, aí nesse caso, né, o exemplo que eu citei para você, aí você teria que usar esse campo calculado aqui. Ah, Que daí ele perfeito. permite que você faça um cálculo de determinada variável do sistema. Certo. Esse campo imagem, vou adicionar ele aqui. Esse campo imagem, ele é usado para você adicionar a figura no relatório. Então, por exemplo, eu quero colocar aqui uma imagem fixa nesse relatório. Tá? Então, eu venho, coloco esse campo, botão direito, figura. E escolho qual é a figura que eu quero colocar aqui. Vamos por esse daqui. Vamos colocar esse daqui. Então, eu coloco a figura aqui. E aí, você está vendo que ele não está aqui ajustado, né? Então, Uhum. para ajustar a figura dentro desse tamanho de campo aqui, você vem aqui e ajustar. E ele vai ajustar a imagem que você colocou dentro desse tamanho aqui. Você tem como aumentar aqui também o tamanho da figura, Legal. tá? Deixa eu excluir. Bom, aí aqui nós temos esse campo polígono. Ele permite você usar várias figuras geométricas, né? Desenhar várias figuras geométricas aqui para adicionar no relatório. Então, por exemplo, eu quero um retângulo. Ou eu quero aqui um retângulo arredondado. Isso daqui é bem usado para carteirinha, né? Ou Uhum. crachá. Aí você coloca o campo e pode colocar um texto aqui dentro desse campo aqui, por exemplo. Então você vai mudando aqui para escolher qual é
o tipo de figura que você quer inserir aqui no relatório. E aí nós temos a linha. Essa linha aqui, ela é usada para separar as informações. Ou ela pode ser uma linha assim na vertical ou na horizontal, igual essa que eu acabei de inserir aqui. Então, se você quer deixar ela, por exemplo, na vertical, você vem aqui e escolhe. Ah, eu quero deixar vertical, mas eu quero deixar alinhado à direita. Então, aumenta aqui. Ou eu quero alinhar à esquerda. Então, aqui eu vou o alinhamento dessa minha linha que eu inseri. Certo. Aqui nós temos a opção de código de barras. Então, eu posso inserir essa propriedade aí do código de barras. Aí já começa, ele é utilizado para desenhar o código de barras no relatório. Então, como padrão, ele pega esse padrão aqui, barcode, que é o padrão aí mais usado de código de barras. Tá? Então, ele já define aqui esse padrão. Aí para puxar a informação dos, por exemplo, o código do aluno, aí você consegue vincular esse código de barra? Sim. Aí eu vou mostrar mais pra frente, é porque aqui são os componentes fixos, tá? São componentes padrão. Tá. Daí, os componentes que você pode relacionar uma informação do banco de dados com o campo, aí são outros componentes, são componentes de dados, tá? E daí ele vai daqui pra frente. Então, esse Aí no código de caso barra seria seria esse só uma daqui. imagem ilustrativa, né? Isso. Ah, tá. Seria para fixar mesmo uma informação no relatório. Tá. Tá? Esse campo checkbox aqui, tá? Que é aquele checkbox padrão, então na caixinha lá, se tiver informação marcada, eu quero que apareça um xizinho na informação, ou eu quero que quando não tiver a informação preenchida, deixe a caixinha em branco. Então aí você vai colocar, mas ele também ele vai exibir uma caixa de seleção que pode estar marcada ou desmarcada aqui de acordo com o que você definir. Mas ele também fica a caixinha fixa no relatório. Então aí mais para frente eu vou mostrar para você relacionar. Olha, tem, por exemplo, o aluno tem irmão na escola, na faculdade. Então, se o aluno tiver algum irmão, aí ele precisa estar marcado o campo, senão ele deixa o campo sem marcar. Aí é usar esse componentes aqui de dados, que eu vou mostrar aqui mais para frente. Então, até aqui, essa opção aqui, até estezinho, desse A até estezinho, a gente chama de componentes padrão. Tá? Que são componentes que são usados e que são fixados no relatório. E aí a gente começa com os componentes de dados aqui. Então, esse campo texto, ele vai servir para que você coloque aqui uma informação que é variável do sistema. Então, diferente desse campo aqui, que eu vou cadastrar um texto fixo no relatório, esse aqui eu vou selecionar uma variável que eu quero usar aqui nesse campo. Então, vamos lá para exemplos aqui, para ver se fica mais claro. Coloquei esse campo, eu quero que apareça aqui o nome do aluno. Então, eu venho aqui e tudo isso daqui, todas essas variáveis que estão sendo apresentadas, elas podem ser usadas aqui e vão ser, se for preenchido dentro do cadastro do aluno, ele vai exibir aqui no relatório para você. Então, vamos supor, nome do aluno aqui. Vou excluir isso daqui. Vou colocar aqui um campo nome. E aqui eu quero que apareça a informação nome. Então, ele vai ficar fixo aqui, ele vai aparecer a palavra nome, que eu fixei aqui. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Mudar.
Então, eu deixo um texto fixo e aqui é um campo variável. Então, esse campo aqui, ele vai pegar a informação lá do seu cadastro do aluno ou do cliente, né, de acordo com o que você selecionou aqui de opção, tá, de campo de dados. Então, nesse meu caso, quando eu for lá, fizer um filtro e imprimir esse relatório para um determinado aluno, ele vai mostrar a palavra nome aqui e vai mostrar o nome completo do aluno que eu selecionei para imprimir esse relatório. Então, para pegar a informação do cadastro do banco de dados, você vai usar esse campo texto aqui. E se você quiser colocar um texto fixo no relatório, você vai usar esse texto aqui, esse só com um azinho aqui, tá? Tudo bem? Deu para entender aqui a diferença? Sim, tá bem sim. Tá? Tranquilo? Uhum. Então, tá bom. Aí nós temos aqui o campo memorando. Então, esse campo memorando é similar também àquele campo memorando que eu mostrei anteriormente, né, que você coloca aí um texto com várias linhas. Porém, as linhas vêm de acordo com o campo que você selecionou aqui, que você escolheu. Então, aí eu quero que apareça, vamos supor aqui, deixa eu ver, o que tem Vamos ver uma informação aqui. Por exemplo, um campo de observações da ficha do aluno. O campo de observações, ele pode ter várias informações, vários textos, né? Várias linhas lá. Então, aí você pode colocar aqui esse campo memorando e colocar aqui observações. Ou algum campo que tenha vários dados preenchidos lá. Aí ele vai mostrar em linhas. Daquela disciplina ministrada, né? Que às vezes o professor cadastrou. Isso, exatamente. Porque daí você tem várias informações num campo só. Uhum. Então aí ele vai mostrar aqui várias linhas de acordo com o que foi preenchido lá no cadastro. Nós temos aqui o campo texto formatado, que ele também é bem similar ao componente texto formatado, porém o seu texto vem de acordo com o campo escolhido aqui no banco de dados. Então funciona da mesma forma, né? Você vai escolher aqui o que você quer que apareça nesse campo. Então, por exemplo, o bairro aqui do aluno. Aqui com o botão direito, quando eu clico, eu tenho várias opções aqui. Eu quero ajustar o campo ao tamanho da informação. Então, vai aparecer, por exemplo, o nome do bairro, de acordo com a informação. Se for um bairro centro, aí ele vai imprimir e vai mostrar a caixinha de acordo com o tamanho da descrição da informação, né, do bairro aqui. Transparente. Então, se eu quero, vamos supor, eu quero colocar uma imagem de marca d'água. Eu quero deixar o fundo transparente do relatório. Aí eu posso usar essa opção transparente aqui. Tem várias opções que são bem legais aqui que dá pra gente usar. Então, na verdade, assim, eu vou passar para você os mais usados mesmo. Uhum. Tá? Então, esse campo aqui também, ele vai de acordo com a informação que você selecionou aqui, que você precisa que apareça no campo. Esse campo aqui que eu falei anteriormente, que ele possibilita que você faça cálculo, né, some, faça aí uma espécie de contagem, né, das informações. Então, eu escolho o que eu quero que ele informe aqui para mim. Eu quero pôr cidade aqui. Então, ele vai somar esse campo aqui. Ou não, eu quero que ele faça aqui uma contagem de todas as cidades que estão sendo apresentadas aqui nesse relatório, um total aqui. Então, aí eu venho aqui para mudar aqui a informação de cálculos. Esse campo aqui com código de barras,
que você vai usar para relacionar, vamos supor, eu quero um relatório, né, ou uma lista de chamada, ou um diário de classe, eu quero que apareça o código de barra pelo código do aluno, ou pelo código de matrícula dele. Então, eu venho, coloco aqui esse campo, código de barras, e aqui eu seleciono, por exemplo, o código do aluno. Código do aluno. Aí ele vai aparecer o código de barras com o código do aluno ali que eu selecionei para imprimir o relatório. Então, isso daqui geralmente é mais usado aí mais para diário de classe ou lista de chamada mesmo, né? Carteirinha também. Uhum. Então, aí você pode usar esse campo com o código de barras. Carteirinha também é interessante, né? Sim, é. Porque daí você tem o leitor, ele já faz a identificação. Vocês têm catraca aí? Então, essa que é a questão. Catraca não, a gente tem o leitor de código de barra móvel, que é o que eles chamam de ponto eletrônico móvel, né? Que é um equipamento que a gente vai de sala em sala fazendo a presença dos alunos. Entendi. Só que aí a gente acabou descobrindo esses dias que não foi falado isso pra gente, pra mim que tinha isso embutido na parte de controle de presença. Já, mas é o controle é o módulo de controle de como que é? Controle de acesso do É, Sofia? é. É, Que eu tem. comentei com você e até agora eu não recebi a proposta do Renato. Sobre o módulo? Oi? Sobre esse módulo? Isso. Ah, tá. Eu vou. Eles estão aqui na Prima, eles estão. Os consultores estão aqui, os consultores comerciais, porque eles são. Tem alguns consultores que eles são externos, né? Aí eu vou conversar aqui, aproveita, é bom que você ter falado, e eu cobro o Renato aqui. É o controle de acesso, né? Isso. Uhum. Eu vou conversar com ele para ele mandar para você. Bom, aí aqui esse campo DB checkbox é o campo checkbox, então o que eu falei para você, esses campos aqui eles são bem parecidos, a funcionalidade é aí a mesma funcionalidade, mas a diferença é que você pode buscar, ele vai pegar a informação do seu cadastro do aluno ou do cliente, né, informação do banco de dados mesmo. Então aqui, esse campo, essa caixinha aqui, vamos supor pelo código do aluno, né? Se ele tem o código do aluno preenchido, ele vai deixar marcado. Então aí vai de acordo com o que você precisa, né? No relatório. Ou até um campo, eu quero saber, tirar uma informação para saber quantos alunos que eu tenho que são irmãos e estudam aqui na faculdade também. Então aí eu posso montar um relatório e usar esse campo aí de checkbox como referência aqui. Bom, então até aqui tudo bem? Você tem alguma dúvida de algum campo? Sem problema, pode ir tranquilo. Tá. Aí nós temos a aba editar aqui. Tem essas opções aqui, na verdade nem são muito utilizadas. Essa parte aqui é mais quando você vai fazer um relatório muito complexo e também precisa aí de conhecimento de programação. Tá? Então, se você não vai usar programação no relatório, não tem nem para que usar aqui essas informações aqui, tá? Esses campos aqui. Então, vou mostrar para você a aba editar, que é essa parte aqui. Então, essa aba editar, deixa eu colocar um campo aqui. Então, aqui, esse campo que você seleciona aqui, nós chamamos de condutor de dados, campo de dados e o condutor. Então, esse é o campo de dados que você vai selecionar. Então, de acordo com a informação que você colocou aqui, o que ele está preenchido dentro do cadastro é o que o sistema vai exibir no relatório para você. E esse campo aqui é o condutor de dados. Então, sempre quando você
for usar aqui uma variável dessas aqui, você coloca essa informação aqui geral, você deixa como geral. Agora, se, por exemplo, o logo, né? Esse campo logo aqui, ele precisa ser condutor aqui logo, e aqui ele já automaticamente, quando eu seleciono o logo, ele já mostra aqui logotipo. A gente precisa ver que você falou que o contrato não está aparecendo aqui, né? Uhum. A gente pode ver se tá assim. Às vezes aqui dentro do campo tá como geral. E aí não tá pegando o logo, por isso. Então a gente precisa, depois a gente dá uma olhadinha lá para ver como que tá. Beleza. Bom, então essa é a parte da aba editar, né, que é o condutor e o campo de dados. Vou montar aqui, começar a montar um relatório aqui para te mostrar. E a aba formato. A aba formato é para você formatar as informações, o texto que você está preenchendo aqui no sistema. Então, nessa aba formato, aqui você coloca o nome do campo, você altera aqui o formato da fonte, o nome aqui, o tamanho da fonte que você quer. Se eu quero que apareça em negrito, itálico ou sublinhado, eu posso editar aqui também. Aqui é a centralização do texto, se eu quero deixar ele alinhado à esquerda, à direita, no meio do meu relatório ou justificado. Aqui a cor da fonte. Então, lembrando que sempre para eu fazer a alteração, eu tenho que deixar o campo selecionado aqui. Então, essas bolinhas têm que estar aqui em volta para o campo estar selecionado. Então, eu altero a cor da fonte aqui no relatório. Eu posso colocar aqui uma cor em destaque ou não. Que seria em uma cor de fundo. E aqui também, isso daqui já é mais para questão de layout do gerador aqui, né? Que aí, se você quiser aqui mexer no layout da página para visualizar aqui as informações dentro do gerador. Então, ou ele sempre vai ficar assim pontilhadinho e esses três grupos, né? O cabeçalho, o detalhe ou o rodapé para você inserir as informações. E aqui é se você quiser trazer o campo ou para frente ou para trás. Aí a posição do campo. Se você quiser deixar um campo ocultado, você oculta ele atrás de algum outro campo, por exemplo. Mas não tem muito para quê, né? Se você não vai usar o campo, você pode até excluir o campo para ele não aparecer no relatório. Então, geralmente também não é muito usado aí, não. Uhum. Bom, a cor de fundo, né, a cor de preenchimento do campo que você seleciona. Você pode colocar ou por aqui ou pela essa cor de destaque aqui. Aqui é a cor da linha do relatório, então eu posso mudar, posso colocar uma linha aqui e eu quero deixar essa linha colorida. Então eu venho aqui e altero a cor da linha aqui. Aqui eu tenho como mudar também o estilo da linha, se eu quero ela pontilhada, se eu quero ela contínua, a grossura aqui, a largura da linha. Eu tenho como alterar aqui também, tá? Aumentar aqui a informação aqui do tamanho da linha. O deslocamento dos campos, ou eu posso deslocar o campo para cima ou deslocar para baixo. Isso daqui é quanto à questão de posicionamento do campo, né? Ou eu posso deixar ele deslocado para cima ou para baixo aqui. Então, ou eu posso usar aqui essas setinhas, tá? Ou para esquerda, ou para direita. Ou o que eu posso fazer também é apertar o Ctrl e clicar com as setinhas do teclado. Isso. Aí você vai posicionando os campos aí para o local que você deseja. Ou mesmo clica com o mouse, né? Uhum.
Ou clica, seleciona e arrasta aí o campo. Certo. Aqui você pode diminuir para menor largura ou aumentar para maior largura, isso é a largura do campo. Então, por exemplo, eu coloquei alguns campos aqui que são algumas caixinhas de seleção. Eu quero deixar a caixinha com a mesma largura e altura. Então, eu defino um padrão e coloco aqui que eu quero que esse campo tenha a mesma largura aqui e altura. Então, ou eu posso diminuir para menor largura ou posso aumentar para maior largura. E aqui é quanto a altura, se eu quero aumentar ou se eu quero diminuir aqui a altura do campo. Bom, aqui é alinhamento do campo. Então, se eu tenho aqui vários campos, se eu quero alinhar ele à margem esquerda, ou se eu quero alinhar os centros. Então, vamos fazer aqui, deixa eu colocar, ó. Tirar essa cor aqui. Então, por exemplo, eu quero alinhar a margem esquerda. Então, eu clico no campo, alinhar a margem esquerda, clico nos campos aqui, e ele vai alinhar aqui. Então, assim, primeiro eu seleciono qual é a margem que eu quero. Então, no caso que eu fiz aqui, eu só selecionei esse campo, porque eu queria que o outro campo também ficasse alinhado aqui a esse primeiro campo. Então, eu seleciono esse campo, clico aqui, e seleciono os outros campos para ele alinhar a esse primeiro campo que eu selecionei aqui. Então, por exemplo, esse daqui, né? Quero alinhar a margem esquerda, seleciono tudo e alinhar a margem esquerda aqui. Aí ele vai alinhar sempre pro primeiro que eu selecionei ali. Mas você não tinha clicado no nome? Eu cliquei em nome e cliquei em apelido. Aí ele colocou o apelido embaixo do nome. Sim, sim. Vai. Mas aqui ele está alinhando, vamos lá, deixa eu ver. Isso daqui tá selecionado. Eu venho e marco aqui. Ele está alinhando à esquerda. Isso. Vai. Ele está alinhando para os que tem mais campos, né? Vamos fazer ao contrário. Ele alinha para o primeiro campo que eu selecionei. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui e vamos colocar esse campo aqui. Deixa eu excluir essa linha daqui. Ele não tá alinhando no primeiro campo aqui, mas ele era para alinhar, tá? Mas eu vou verificar aqui, aí eu falo para você. Tá. Primeiro você escolhe qual é o campo que você quer que ele alinhe, né? Ou seleciona tudo e pede para ele alinhar aqui de uma vez, que ele vai ver qual que tem, né, ele vai de acordo com o alinhamento da posição que você escolheu, se é para esquerda, direita ou centralização. Quem tá mandando aqui é o nome mesmo. Beleza. Ele tá pegando sempre pro que tem mais campos, né? Eu acho que é o. Não tá pegando pro primeiro. Pegando aqui o maior. O maior campo, acho que é. Onde é esse campo aqui? Vou colocar ele pra cá. Não. Sei lá. Não, mas eu vou verificar, eu verifico pra você e aí eu te passo certinho. Bom, mas aqui é mais pra alinhamento mesmo. Você precisa alinhar
um campo para ficar certinho um embaixo do outro aqui, ou à esquerda, ou à direita, ou ao centro aqui do campo, você usa essa opção de alinhamento. E aqui é para você alinhar o topo da informação. Então, eu quero alinhar, vamos supor, eu coloco aqui, deixa eu descer aqui um pouco. Então, eu venho aqui, seleciono os meus campos e eu quero alinhar o topo dos dois campos para que ele fique certinho aqui para mim. Ou eu quero alinhar aqui aos rodapés do meu campo. Então, assim, lembrando que ele vai, né, fazer o alinhamento, mas se o campo for, por exemplo, aqui a fonte está diferente, né? 14 e aqui está 8. Então, automaticamente a largura ficou diferente, mas ele vai alinhar aqui ao topo aqui de cima do campo do meu relatório. Beleza. Aqui quanto ao espaçamento, né? Se eu quero espaçar, ter o mesmo tamanho de espaçamento aqui entre os meus campos, né? A largura aqui entre o espaçamento dos meus campos. Aí eu seleciono os meus campos e eu quero espaçar igualmente aqui a horizontal ou a vertical aqui os meus campos. Então ele vai de acordo com a largura aqui do campo que eu selecionei. Centralizar horizontalmente na faixa. Então, eu vou centralizar aqui o meu campo na faixa do meio do meu relatório. Então, na faixa do título aqui, né, no meio do meu relatório. Ou verticalmente do meu relatório, que também ele vai centralizar, como se esse campo fosse uma linha, né, em vertical, ele iria posicionar aqui no centro do meu relatório também. Bom, algumas coisas aqui que são importantes que eu preciso passar para você é aqui quanto a essas informações aqui dentre essas divisões aqui dessa área de desenho, né? Então, a altura do campo ela pode ser estática ou dinâmica. Então, o que é isso? Essa altura estática, ela fica fixa aqui. Então, vamos supor, essa altura ela vai ficar sempre, o relatório ele vai ficar sempre dessa altura aqui, tá? Independente do tamanho da folha. A altura dinâmica é interessante você deixar, geralmente o cabeçalho ele sempre fica com a altura estática, né, um tamanho padrão aí do cabeçalho, e o detalhe ele fica com a altura dinâmica, porque né, vai variar de acordo com a quantidade de informação que você colocar no corpo do relatório. Então aí aqui você pode deixar como altura dinâmica. Quanto a essas informações aqui, vamos cadastrar aqui alguns dados aqui para a gente montar um relatório aqui. Então, vou colocar nome, quero que apareça o nome do meu aluno. Então, esses campos nomes é interessante que você deixe aqui bem grande para ele não cortar na hora que for imprimir o relatório, tá? Não cortar aí a informação. Se ele for bem grande, eu deixar o campo pequeno, ele vai cortar, ele não vai sobrepor nada, ele vai cortar onde que é o tamanho do campo que eu deixar aí, né? Exatamente. Mas aí depois você pode alterar também. Aí você vem aqui, edita e aumenta o campo. Nome, vamos colocar aqui.
Data de nascimento. O campo aqui, ele precisa estar visível, tá? Os campos para ele. Mas ele vem como padrão, você inserindo, você não precisa se preocupar quanto a isso. Deixa eu tirar o negrito aqui desse campo. Bom, aí eu coloquei aqui só uma linha de texto aqui, né? Algumas informações. Coloquei dentro do meu detalhe. Tá certo o que eu fiz aqui? Entre aspas, tá? Por quê? O que eu preciso fazer? Quando eu imprimir o relatório, ele vai imprimir nome. Se eu selecionei 10 alunos, ele vai imprimir a palavra nome 10 vezes e o nome de cada aluno meu aqui. Tá? Então, para isso que eu posso fazer, para ele ficar aparecendo uma vez só a palavra nome, eu deixo ele aqui em cabeçalho, por exemplo, deixo aqui o nome aqui embaixo e coloco data de nascimento aqui no cabeçalho para ele ficar fixo aqui e a data de nascimento aqui embaixo. Se eu não preciso colocar mais nenhuma informação aqui dentro do detalhe, eu não preciso deixar esse tanto aqui, esse tamanho grande aqui de espaçamento aqui entre o cabeçalho e o detalhe. Então, terminou aqui a informação do campo, eu venho aqui e deixo ele rente aqui ao último campo. Porque se você deixar com um campo muito, um tamanho muito, de espaço muito grande, né, entre uma informação e outra, ele vai imprimir em muitas páginas, né? Vai ser necessário muitas páginas por causa do tamanho do espaço que você deixou. Bom, então eu coloquei aqui, montei um exemplo básico aqui, tá? E vamos imprimir lá só para a gente ter uma noção de como que vai sair. Então, vou fechar aqui, vou salvar. Bom, então eu venho pelo contexto de alunos, ou seleciono todos, ou faço um filtro aqui. Então, vamos selecionar só alguns aqui para aparecer no relatório. Clico em relatórios. Aí, como é um relatório personalizado, eu clico aqui em personalizado. E aqui, ó, já aparece o nome do grupo que eu vinculei com esse relatório. Então, lá eu vinculei o grupo com esse relatório de estágio de alunos que eu acabei de criar. E clico em imprimir. E aí ele vai mostrar. Aqui ele cortou, ó, tá vendo? Eu teria que aumentar um pouquinho mais o campo aqui. Então, de acordo com a informação que eu cadastrei, né, que eu selecionei aqui, ele mostrou as informações dos campos que eu coloquei lá. Legal. Você quer me mostrar o seu contrato? Oi? Quer me mostrar o seu contrato? O campo, o logo que não estava dando certo? Vamos. É o próprio... Do padrão do sistema. É o próprio padrão do sistema mesmo. É o padrão? Ah, mas ele não vai... Deixa eu dar. Pô, ele tá em alunos. Contrato. Deixa eu ver que eu acho o contrato. Oi? O contrato, ele sempre fica no contexto de pré-matrícula. Clica ali. Isso.
que não tinha que aparecer o contrato? Ele tá... Qual que é? Esse aqui, padrão Sofia? Pode ser mesmo, esse daí mesmo. Pode ser? Ah, puxou. Não, lá dentro na visualização ele não tava puxando igual o teu tava na hora que você estava fazendo, mas é bom. Ah, tá. É porque provavelmente acho que devia estar selecionado com geral. Ou às vezes já tinha o logo mesmo cadastrado no parâmetro? Sim, eu coloquei ele lá. Ah, tá. Você quer criar algum... Você tem algum relatório assim que você precisa criar? Você quer que eu ajude você a criar algum modelo aí? O contrato. O contrato em si? É o que mais me preocupa, que é o mais sério. Porque na hora que vai puxar as informações básicas dali, eu já peguei, que você foi explicando. Que é Uhum, mais o nome, né? Esses dados do pai, da mãe, uhum. essa parte. E vai ser mais uma parte de memorando ali que eu vou jogar. Uhum. Agora, É, no caso, o contrato, você vai ter que colocar aquele campo de texto formatado, aquele hit text. isso mesmo, isso mesmo. Isso foi matado. Isso. Aí agora, na hora que você abriu o contrato aqui, que aí me atentou e veio uma coisa na cabeça. Aqui, valor da parcela das mensalidades, tarará. Como que eu vou jogar os valores da parcela, valor dos, como que eu falo? O valor total do curso dividido em tantas parcelas, tarará, da parte lá do financeiro. Aqui no contrato, para aparecer aqui no contrato. É, aí quando você usa a origem de dados contrato, ele tem várias outras variáveis que você pode inserir. Então, por exemplo, eu quero valor das parcelas ou valor das mensalidades. Aí, de acordo com o plano de pagamento que foi feito, né, que foi vinculado para o aluno, ele vai mostrar qual é o valor do plano de pagamento de cada aluno. Certo. Tá? Aí, assim, dependendo da origem que você selecionar, são os campos que você pode inserir no relatório. Então, o contrato também é a mesma forma. Então, lá tem, assim, tem campo valor da mensalidade bruto, por exemplo, valor da mensalidade líquido, por extenso, numérico. Tem uma série de campos lá que você pode ir usando, entendeu? Aí, não, eu quero que apareça já o valor líquido. Então, eu já coloco lá esse campo específico dentro do meu relatório, do meu contrato. Aí, de acordo com qual é o plano de pagamento de cada aluno, ele vai mostrar qual é o valor de cada um. Então, deixa eu ver se eu ficar claro. Então, aqui, então Oi? sempre, se eu for mexer com contrato, sempre deixa em contrato, e não em alunos, nem em parte Isso. financeira. Certo? Isso. Tá. E eu vou vir aqui em editar. Certo. Aí, por exemplo, como que ele faz para pular de uma linha para outra? Eu vou acrescentando detalhes? Você vai colocando os dados dentro do detalhe, aí ele já vai ajustando. Dependendo da quantidade de informações, ele vai sempre colocando em mais páginas aí. Duas ou mais páginas. Mas então, por exemplo, cadê o resto do contrato aqui? Ou eu tenho que ir página por página, fazendo página por página? Eu não estou entendendo aqui. Esse contrato, como que você vai querer fazer? Esse contrato é do padrão. Você vai querer alterar o padrão? Isso. Entendi. Tem alguns campos desse do padrão, aqui em desenho, que tem cálculo por dentro, tem linguagem de programação dentro do relatório. Então, assim, tem alguns campos, esses campos aqui, ó, deixa eu voltar para te mostrar. Dentro dessas caixas aqui, tem cálculo, né, por dentro desses campos aqui. Então, às vezes, quando você altera aqui alguma informação, né, vamos supor, aqui contratada, razão social. Então, eu quero alterar o texto daqui. Botão direito, editar. Então, você altera
Porque a gente colocou aqui, no caso, aquele texto formatado. Certo. Tem que só tomar cuidado, alguns campos aqui, se você for tentar excluir, aí ele pode até corromper o arquivo, porque ele não pode ser excluído por ele ter código dentro da estrutura do relatório, entendeu? Uhum. Não É, sei eu se vai ser o tenho caso de medo. vocês excluírem alguma coisa aqui, mas pelo menos assim, desses dois campos aqui, desses, onde está essa informação aqui do aluno e aqui do contratante. Tá. Mas eu não tô entendendo. Não, aí sem problema. Eu crio um do zero e vou tentando montar com as variáveis. Aham. Aí aqui, ó, também é a mesma coisa. Se você quiser alterar, botão direito, editar, e aí você altera aqui, ó. Aqui tem todas as cláusulas. Entendi. Entendi. Aí você coloca as cláusulas que são do contrato aceito, né? Uhum. E aqui ele já tem, ó, tá vendo? Aqui, esse campo aqui, já é parcelas, matrícula líquida. Então ele vai mostrar qual é o valor líquido na matrícula. Ah, matrícula, Tem uma valor série de líquido, campos aí, né? desconto. Entendi. Parcela. Parcelas do valor bruto, líquido. Setor, matrícula. Ah, beleza, ok. Então, por exemplo, todo o contrato completo eu jogo tudo dentro de um texto formatado. Aí ele próprio ele vai quebrar as páginas, ele vai quebrar a página aqui. Ele vai jogando página Isso, por página. isso, exatamente. Hum, Aí você só deixa ali no detalhe ele com a altura dinâmica. Porque daí ele vai ajustando a quantidade de páginas dinamicamente, né? De acordo com a quantidade de dados que, né, de texto que foi inserido. aqui você fala em Aqui. detalhe, né? Isso, já Entendi. até tá. E ele quebra automaticamente as páginas. Isso. Quebra automaticamente. Certo. Beleza. Não, acho que é isso. Tá? E se você já tiver, não sei se tiver um contrato aí no Word mesmo, para aquele campo você clica em editar, seleciona tudo, exclui e dá um Ctrl V. Ele cola já e você só edita, né? O que precisar ficar em negrito, ou Vai alguma puxando as informação que você queira variáveis, destacar lá, vai puxando você as pode fazer variáveis dos alunos e tal, né? Aí vai puxando as variáveis, né? isso. Aí você. Aí, assim, dentro desse campo aqui, as variáveis daquela forma que você selecionou, que você estava fazendo lá, né? Uhum. Botão direito e você vai escolhendo aqui, tá? Tem algumas. Aqui, ó, vamos supor aqui. Vou dar dois cliques aqui. Quando você coloca a variável aqui, eu já vou te dar uma dica para você tirar essa informação DB-teste. Essa informação DB-teste, ele, padrão do gerador, às vezes ele tá aparecendo aqui essa informação. Eu sempre tenho os clientes a deixar assim, ó. Então você tira, não precisa dessa informação DB-teste, porque essa DB-teste ele acaba carregando muito o relatório. Então, de acordo com as variáveis que você, se você tem aí um contrato, por exemplo, que tem muitos campos que são variáveis do sistema. Então, eu tenho aí, quero que apareça o nome do aluno, quero que apareça o valor de matrícula, o valor de mensalidade, quanto que o aluno tem de desconto. Então, assim, é muito texto, são muito campos, Muitas campos variáveis, né? variáveis. Então, assim, eu sempre oriento a deixar assim. Então, adicionou um campo aqui, ele vai aparecer DB-teste. Aí você exclui, porque esse DB-teste ele acaba carregando o relatório e aí ficando muito carregado esses DB-testes no relatório pode ser que corrompa, entendeu? E Uhum. aí você perca o relatório. Então, deixa assim, Certo. tá? Entre a variável entre o sinalzinho de maior e menor aí. Então, deixa eu fechar aqui para não bagunçar. Beleza. Vou te mostrar mais uma dica legal aqui. Não vou salvar, tá? Vou fechar aqui. O que é essa Também. ordenação aqui? Só um minutinho, peraí. Essa ordenação aqui. O que seria? Essa ordenação, se você quer ordenar a informação por ordem decrescente ou não. Deixa eu não salvar aqui. Vou abrir.
Você abriu, foi contrato, né? É o modelo de contrato. Modelo de contrato. É que esse daqui ele já veio fixado porque veio do padrão, né? Aqui porque tem código aqui, ó. Se você quiser que ordene os clientes em ordem decrescente, né, no relatório, aí você coloca aqui, decrescente. Quero ordenar, ou eu quero ordenar aqui dentro do contexto de clientes, mas pelo nome do aluno, pelo nome, né? Ele já sabe que é o nome do cliente aqui, ou do aluno, por ordem decrescente. Ou seja, na hora que eu criar, por exemplo, aquela listagem que você criou lá, eu vou ordenar por aí. O parâmetro de É, ordenação vai ser aí. isso. Ah, por código do aluno, por nome do aluno em ordem alfabética. Tá, entendi, beleza. E Tá? dá pra eu acrescentar mais aqui, né? Tá. Sim, sim. Ah, legal, legal. Aí você coloca qual? A primeira eu quero que ele ordene por nome, Depois por depois eu quero que ele cidade. ordene por curso, por turma, entendeu? Aí vai de acordo com as prioridades de ordenação, né? Legal, beleza. Vou clicar aqui em cancelar só pra gente não. Aqui, na verdade, essa ordenação é só ser em ordem crescente ou decrescente, né? Como padrão é sempre crescente. Mas se você quiser decrescente, aí você habilita o campo aqui. Agora que você me falou, né? Eu quero quantas disposições das informações do relatório. Então vamos lá naquela listagem que eu criei aqui. Foi listagem de alunos, né? O nome do Sim. meu relatório. Vou abrir aqui. Vou editar. Bom, dentro do meu relatório, eu agrupar as informações que eu quero que apareça no meu relatório. Então, eu venho aqui, eu posso clicar na opção Ctrl G, teclado, e ele vai mostrar aqui a opção de grupo, o agrupamento que eu posso fazer no meu relatório. Então, eu quero que agrupe aqui pela turma. Vamos por geral, deixa eu ver, geral, ponto, deixa eu ver se tem turma. Isso, geral pela turma. Daí ele vai aparecer. Vamos supor, eu tenho a turma A. Aí vai aparecer a listagem de alunos que foram matriculados nessa turma A. Aí turma B. Quais são os alunos que foram matriculados nessa turma B? Porque eu estou agrupando as informações do meu relatório aqui por turma. Tá? Então aqui quanto ao agrupamento, como que você quer agrupar esse relatório, essas informações do relatório? Você escolhe o grupo aqui e vai adicionando aqui qual a forma de agrupamento que você quer. Se você quiser, por exemplo, eu quero um relatório que apareça alunos que foram matriculados em cada turma. Só que eu quero que apareça assim, vamos supor, turma de medicina A, primeiro módulo de medicina A. Aí vai aparecer tudo em uma página. Na hora que for o primeiro ano de medicina, a turma B, ele vai iniciar em uma nova página. Então, sempre quando mudar de grupo, né, intercalar a turma, o curso ou o agrupamento que você definiu aqui, ele inicia a informação sempre numa nova página. E você pode também reiniciar a numeração, né, contar aí de novo a numeração das informações nessas páginas. Interessante. Geralmente o mais usado é esse campo de dados também, esse campo personalizado também é mais quando é relatório muito complexo aí, que ele já até aparece aqui algumas informações que você precisa vincular aí com código de programação. Então não são muito usados, então não vou nem passar para não confundir você aí. Se você quiser manter as informações, né, o grupo unido, as informações do grupo unido, então, né, como padrão ele já fica ele já vai agrupando, né, em várias. Ele aparece todas as informações sempre numa mesma página ou em várias páginas, de acordo com a quantidade de dados aí que você selecionar.
né? E os campos também que você colocar no relatório, tá? E reimprimir o cabeçalho do grupo em páginas subsequentes. Ele vai reimprimindo os cabeçalhos quando for encontrado um novo grupo diferente aí de informações. Então, Ctrl G para colocar aqui fazer um agrupamento dentro do relatório. Uhum. Ou vem aqui, né, em relatório, grupos. Bom, aí aqui em arquivo, para salvar o relatório, né, aqui, ou você pode salvar por aqui, ou pode achar, e é importante que você salve aqui, tá? Uhum. Então, aqui você precisa salvar. Se você não salvou aqui, perdeu tudo que você fez. Tá. Para configurar a página, então, qual a impressora aí que você vai usar para imprimir os relatórios? Então, tá com default aqui. Quantas cópias do relatório que você quer criar? Tá? O nome do documento aqui. Se você vai querer agrupar essas páginas, aí é mais configuração da página para impressão, né? Tamanho do papel, se vai ser A4, qual é o tamanho do papel que você vai usar. A largura da página, então se eu aumentar um pouco aqui a largura, vamos colocar aqui uns 300. Ops, 300 e a altura 300 também. Aí você pode ver que ele já aumentou aqui um pouco mais a largura do campo. Às vezes você precisa colocar mais informações aqui na horizontal e não tem espaço aqui. Tá. A orientação, né? Se você quer criar um relatório no modo retrato ou em paisagem, então se quiser em paisagem, ele já coloca nesse formato para você também, né? Origem do papel, se é default, aí isso daqui é questão da impressora mesmo, tá? Se vai ser seleção automática, o layout, né? Quantas colunas aqui que você vai querer, mas isso daqui também geralmente a gente nem mexe muito nesse layout padrão do gerador, não. Esse daí, A não esse ser que layout você... vai ser mais para etiqueta, não? Não, o layout é esse layout aqui do gerador, essa área de desenho. Tá, beleza. Entendeu? Essa opção aqui, esse pontilhamento aqui. E aqui para visualizar a impressão, né? Então você pode aumentar aqui a visualização. Então você pode ir fazendo e visualizando aqui como que tá ficando. Uhum. Tá? Pode mandar imprimir por aqui também. Bom, acho que é isso que eu tinha para passar para você. Você tem alguma dúvida, assim, alguma coisa que... Na parte de etiqueta, como que eu vou fazer para ela repetir, para ela ir acrescentando várias etiquetas, uma ao lado da outra, daquelas de 3 colunas, 30 etiquetas por página? Uma etiqueta do lado da outra, Isso. no caso, para imprimir, você quer uma do lado da outra, 3. Perdão, não entendi. 3 etiquetas diferentes. Isso. Cada etiqueta vai ser com o nome de um aluno. Entendi. Aí você vai ter que colocar aqui, deixa eu ver como que a gente poderia fazer, deixa eu ver. Para pegar etiqueta, para etiquetar a prova, por exemplo. Né? Então, cada etiquetinha vai sair com o nome, turma, nome daquele aluno, turma dele, sei lá, disciplina. Aí a etiqueta, vamos tentar criar aqui, porque daí acho que você pode até criar um agrupamento, né, por turma aí. Aí cada turma imprimir as etiquetas aí por cada turma. Aí vai aparecer um aluno por cada etiqueta. Agora, como que ele vai aparecer? Você vai ter que configurar pelo tamanho da página o tamanho da etiqueta, né? Sim. Qual o tamanho da etiqueta que você vai precisar para imprimir. Aqui, ó, uma coisa muito importante também que eu preciso passar aqui, que eu esqueci de falar para você. Se você cria um documento em uma origem, você não pode mudar a origem. Por exemplo, o contrato, criei na origem acadêmica ou na origem alunos.
Já montei tudo aqui, tá tudo certinho. As minhas variáveis, os meus campos eu já inseri aqui. Se você vir aqui e trocar a origem de dados, tudo que você fez foi perdido. É como se você estivesse excluindo o relatório. Então, assim, se você criou um relatório numa origem, não tem como você alterar para outra origem. Ele vai perder todas as informações, independente se você gravou. Então, se eu quiser alterar aqui, ele já vai mostrar essa informação, né? Essa mensagem de alerta falando que essa alteração não é permitida e se você confirmar, ele vai perder tudo que você colocou, tá? Todos os campos aqui. Então, vou fechar. Na etiqueta, vamos ver como que a gente pode fazer. É normal essa demorinha um pouco ou ele É, funciona mais rápido? não, ele demora mesmo, porque são muitas variáveis, né? Muitas origens, muitos campos, então para carregar ele é um pouco lento mesmo. Tá, beleza. Vamos lá. Então, vamos colocar uma etiqueta aqui. Vamos colocar esse tamanho padrão. Deixa eu ver como que a gente pode fazer. Uhum. Só um minutinho, tá, Bruna? Já volto. Beleza. Etiqueta teste. Uhum. Deixa eu... Oi. Alô? Alô? Não te ouço. Bruno, Oi. para fazer da forma como você precisa, Ah, né, que são aí 3 colunas, uma para cada etiqueta, isso. a gente na verdade não vai ter como usar o modelo etiqueta, porque o modelo etiqueta é uma etiqueta Seria só. mais pra carteirinha. Seria uma coluna só. Isso. Ok. Aí, no caso, a gente vai ter que criar um modelo relatório. Uhum. E aí, dentro desse modelo, a gente transformar, né, as 3 colunas, os 3 campos, em etiqueta, pela configuração de página. Certo. Então, vamos tentar fazer aqui. É etiqueta de aluno, né? Isso. Bruno, Vamos lá. nesse caso dessas etiquetas aí, a gente vai ter que configurar a página, o layout. Uhum. Então, no seu caso, a gente teria que colocar 3 colunas. Correto. Você teria que ver qual é a largura de cada etiqueta. Certo. Então, aqui, qual é a largura da coluna aqui entre cada uma dessas etiquetas. Aí Então, seria coloca aqui, tá centímetros, vendo que né? ele já mudou aqui, né? Aí seria centímetros, né? Oi? Aí seria em centímetros, tudo em centímetros, né? Isso, isso. Então, você vai colocar aqui a largura de cada uma e vai confirmar aqui. Tá. Aí, deixa eu... Aí você precisa ver essas informações e aí você não vai usar o modelo etiqueta, você vai usar o modelo relatório, porque pela etiqueta ele não vai deixar você configurar lá, ele Uhum. vai travar lá Tá. o layout. Vamos lá.
Então, você só vai colocar exatamente os campos aqui, né? Nome, é o nome do aluno. Então, você vai colocar os dados aqui. E aí, você vai preencher aqui nesse campo onde você está colocando mesmo. Aí, quando você imprimir, o sistema já vai imprimir essas informações em cada etiquetinha, né? Para cada aluno que você selecionar, ele já vai distribuir essas informações em cada coluna de cada etiqueta. Aí eu tenho que colocar no cabeçalho ou no cabeçalho da coluna ou no detalhe? Aí você coloca dentro do detalhe mesmo, aí mesmo. No detalhe mesmo. Uhum. Agora, se por exemplo, vamos supor, eu não sei como que é a carteirinha de vocês, mas o nome aí da faculdade. Não, etiqueta, Né? Aí etiqueta. você coloca. No carteirinha vai Oi? ter que ser lá a carteirinha vai ter que ser no modelo etiqueta, mas as etiquetas tem que ser no modelo relatório. Né? Para sair com para configurar com 3 colunas, né? Isso mesmo. Da forma que você precisa usar o modelo relatório. Certo. E aí configura lá o layout para três colunas. Aí ele vai jogar primeiro ele vai jogar em ordem alfabética, por exemplo, se eu selecionar lá em grupos, ele vai jogando por coluna, por linha, coluna, primeiro, por exemplo, na A, B, C, D, E, F, desse jeito, ou tudo A, B, C, como é que ele faz, será? Mas você vai agrupar, por quê? Por nome? Sim. Você vai agrupar... Sim, por nome. Você pode até agrupar por turma. Aí se você seleciona a turma, ele vai imprimir a etiqueta de todos os alunos daquela turma. Uhum. Acho que ficaria mais fácil para você. Certo. Porque se você, ou você faz aí, seleciona todos os alunos e manda imprimir, ele vai imprimir a etiqueta para todos os alunos. Né? Mas acho que fica mais fácil para imprimir, para até não demorar muito, agrupar por turma. Uhum. Porque às vezes eles Né? querem só uma turma e tal. Uhum. A gente seleciona só uma turma e manda imprimir. Certo. Aí você faz assim, então. Aí você vê aí certinho qual é o tamanho, né, aí da largura e altura de cada etiqueta, configura, coloca os campos e faz um teste para ver, para imprimir, tá? E aí o contrato também você pode ir mexendo. Tá. Aí você uma cópia, sem precisar fazer uma alteração, alguma coisa, você vai ir alterando sempre as cópias para não mexer o que já está funcionando e às vezes acabar corrompendo aí o relatório. Tá? Tudo bem? Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Acredito que é isso. Aparentemente, bom, foi bem simplificado, né? Se a gente precisar com cálculos, coisas assim, mais para parte financeira depois, a gente vai precisar contratar a parte com fórmulas. Que Porque linguagem assim, que é que ele utiliza aqui? Pascal. Nossa, judiaram, hein? Que na verdade assim, o gerador de documentos, ele é um módulo que foi agregado no Sofia, não foi desenvolvido pela Prima, entendeu? Ele é um módulo à parte, né? Não sei se ele chega a se é pago ou se é free, eu não sei como que funciona quanto à questão desse módulo, mas nesse caso, o suporte, o gerador mesmo, não foi desenvolvido pela Prima, pelo Sofia, né? Ele só foi mesmo para facilitar, foi mais um recurso para facilitar mesmo a elaboração de relatórios personalizados que possam ser usados no sistema. Certo. Tá? Beleza. E aí, se você, não, olha, Taislane, precisa de um relatório muito complexo. Duas opções. Ou você faz um treinamento, só que esse treinamento, primeiro você precisa ter noção aí de linguagem de programação. E aí, para fazer esse treinamento, ele tem que ser feito em loco, tá? Via Skype, igual a gente está fazendo remoto, não tem como ser ministrado esse treinamento, tá? Então, ou vocês iriam para cá, ou o analista iria até aí. Tá? Ou você pode, assim, também se tiver algum relatório que você não consiga montar, você pode até enviar para a gente vai poder analisar para ver se precisa usar aí programação ou não.
Viu? Aí a gente, quanto ao suporte, a gente passa o suporte para vocês. A gente só não passa se você montar um relatório usando programação e aí, por exemplo, o relatório está bugado, não está funcionando corretamente da forma que precisa ser. Aí a gente não tem como prestar esse suporte via programação se você não tiver tido treinamento. Certo. Tá bom? Beleza. Mas então é isso que eu tinha para passar para você. Qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente, tá? Para tirar algumas dúvidas aí. E aí o gerador, assim como Sofia, né, no geral, é a prática mesmo. Uhum. Então vai montando os documentos que você precisa. Qualquer dúvida você pode chamar a gente aqui. Beleza. Tá Tá bom? joia. Obrigada, viu, Bruno, pela atenção.